Das paz mais uma vez aos irmãos. Peço que abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Nós vamos fazer a leitura e a reflexão nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Faremos a leitura dos versículos 25 ao 34. Mateus, capítulo 6, versículos 25 ao 34. Todos acharam? A versão que eu estou usando aqui é a Nova Almeida atualizada. Leiamos. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós lemos a Tua palavra, ó Pai, pedimos que nos abençoe na compreensão dela, que ela seja aplicada aos nossos corações, e que tudo que for falado aqui, ó Deus, seja dirigido pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como nós falamos agora há pouco, durante a nossa oração, passamos por momentos de grande turbulência, enfrentamos 2 anos aí de pandemia e que ainda não chegou ao fim. Estamos aí com uma nova cepa desse vírus aí se espalhando por todo o mundo, trazendo grandes preocupações, trazendo grandes prejuízos econômicos às nações, aos países, às famílias que muitas vezes perdem seus entes queridos. Então, durante todo esse processo, muitas pessoas têm perdido parentes, têm perdido o emprego, têm perdido sua fonte de renda. E nós vemos o quanto que as coisas têm se tornado difíceis. Todos os anos nós iniciamos o ano cheio de expectativa, orando a Deus que nos dê direção, nos dê livramento de todo esse caos. E muitas vezes nós nos questionamos se é possível lidar com a preocupação quando tudo que nos cerca, tudo que a gente olha em volta, nos mostra um cenário totalmente adverso. E nós temos, instintivamente, um desejo de autossuficiência. Quando as coisas não estão sob o nosso controle, nós muitas vezes nós não sabemos lidar, muitas vezes identificamos a nossa fé
não está firme. Muitas vezes precisamos orar e pedir que Deus revitalize a nossa fé, pois não sabemos lidar com a adversidade. E diante de tudo isso, começando o ano, como o pastor falou, ele separa algumas pessoas para pregarem, e eu achei de grande importância refletir sobre esse texto, uma vez que a gente sempre, no início do ano, fazemos projetos, planejamos nossa vida, muitas vezes viagens, férias, mas nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos o que vai nos ocorrer. Estamos com quase metade da capacidade da igreja por conta de problemas de gripe, como nós nunca vimos antes, uma gripe que tem afetado terrivelmente nossa saúde e que tem nos afastado da vida social, do trabalho e também da vida religiosa. E aqui nesse texto de Jesus, foi registrado aqui por Mateus, nós conhecemos como o Sermão da Montanha. Jesus, ele dá uma série de ensinamentos aqui, como os discípulos, como aqueles que fazem parte do reino, que passaram da morte para a vida, que agora pertencem a um novo rei, devem viver nessa terra, quais devem ser suas prioridades e aquilo que eles devem ocupar somente o seu coração. E aqui nós vemos alguns versículos antes, do versículo 19 ao 24, que Jesus ensina sobre o cuidado que nós devemos ter com as riquezas. Aqueles que amam as riquezas, eles terão muita dificuldade de crer e confiar em Deus. E, geralmente, eles vão acabar colocando a sua esperança, o seu coração nessas riquezas. Ele também fala sobre a luz do corpo. Nós devemos ter uma atitude correta para com nosso relacionamento com Deus, para que as coisas externas que nos cercam não nos corrompam. E ele também fala aqui ainda falando sobre o amor às riquezas, de como que nós nos tornamos escravos desse Senhor chamado dinheiro, caso nós sejamos dominados por ele. E aí, a partir do 25, ele vai falar sobre as preocupações, que é muito comum na vida de cada um, principalmente se enfrenta dificuldade financeira, alguma dificuldade de saúde, algo que foge ao nosso controle. Nós temos outra tendência muito grande, que é a ansiedade, que é as preocupações. E o ensinamento de Jesus, a partir daqui, vai nos mostrar que a preocupação exacerbada e a ansiedade, elas são elementos que afetam a nossa fé, a nossa confiança em Deus. E talvez seja o grande motivo, o foco aqui seja demonstrar que a nossa fé tem que nos conduzir à vitória contra essas preocupações, confiando que Deus, o Deus Criador, o Deus que é eterno, é o mesmo Deus que cuida de nós, o Deus que não vai nos deixar em momento algum. E eu dividi aqui em 2 blocos essa reflexão. O primeiro, que vai do 25 ao 30, Jesus nos dá essas razões porque nós não devemos nos preocupar. E a partir do 31 em diante, ele nos diz como deve ser nossa conduta de fé diante da adversidade. Então, para meditarmos aqui, vamos versículo a versículo, mas dentro desse quadro, dessa divisão de 2 blocos. Primeiramente, vamos ver como que Jesus nos ensina e como que ele enfaticamente nos ordena que não nos devemos nos preocupar. E ele fala isso de forma imperativa em 3 versículos.
No versículo 25 ele fala, não se preocupem com a sua vida. No versículo 31 ele fala, portanto não se preocupem. E no último versículo que nós lemos aqui, no versículo 34, ele repete, portanto não se preocupem. Então nós vemos 3 vezes Jesus falando isso durante esse discurso, não se preocupem. E aí ele vai dar as razões que devem nos nortear, que devem nos conduzir a uma atitude de fé e de confiança nele. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Deus que criou o corpo e é o autor da vida é o mesmo Deus que o sustenta. Nós lemos aqui no versículo 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E quando ele inicia aqui o versículo, por isso, ele está exatamente ligando essa informação que ele vai transmitir ao que ele falou um pouco atrás, aqui nos versículos 19 a 24. Não acumulem tesouros sobre a terra. Os olhos são a lâmpada do corpo. Se os olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Por fim, no versículo 24, ele fala, ninguém pode servir a 2 senhores. E aí, conectando uma informação a outra, ele fala, então, por isso, mediante essas informações, que vocês não devem ter uma atitude errada para com as riquezas, para com as coisas que os atraem, mas tem que dar sempre a primazia ao Senhor. Quando a situação for adversa e quando faltarem os recursos necessários, entendam primeiramente uma coisa. E aí ele faz uma comparação aqui do maior para menor. E ele fala, não é a vida mais do que alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? E todos nós responderíamos que sim. A vida ela é mais importante que o alimento, e o corpo ela é mais importante que as vestimentas. E quem é o autor da vida? Quem deu a vida? Deus. Da mesma forma, quem fez o homem, quem nos deu forma, quem criou o nosso corpo, foi o próprio Deus. E ele nos chama a refletir exatamente nesse ponto. Ele nos deu a vida, ele nos deu um corpo. Então, ele promete cuidar também da nossa vida, do nosso corpo. Não vai deixar faltar também a vestimenta e não vai deixar faltar o alimento. Então, quando nosso coração está atribulado quanto ao futuro, quanto ao dia de amanhã, se vamos continuar empregados, se vamos continuar tendo condições de sustentar a nossa família, a nossa vida, temos que, primeiramente, refletir sobre isso. Quem nos deu a vida foi Deus, quem nos deu esse corpo foi Deus. E a atitude que Ele deseja de nós é fé. Não ociosidade. Aqui não está falando que Deus vai cuidar de nós e nós vamos ficar inerte, parado, sem buscar solução para o nosso problema. Não. Nós vamos atrás, mas confiando que Deus, o próprio Deus, é que nos dá o sustento, é Ele quem nos dá a vida, é Ele quem abre e fecha portas. No versículo 26, o Senhor vai falar o seguinte, do 26, 28 e 29. Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E no 28 e 29. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observe como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Então, aqui nos versículos 26, 28 e 29, nós podemos tirar do texto que Deus, nosso Pai, é o provedor de toda a vida. Aqui, agora, ele
muda a comparação que ele fez no versículo 25, e ele compara do menor para o maior. Ele fala: observe, prestem atenção como as aves, que também são criação de Deus, mas não foram criadas em imagem e semelhança de Deus, como que essas aves, elas vivem, como que elas se sustentam. Elas não plantam, elas não têm celeiros, elas não guardam, mas Deus os sustenta. E como Deus os sustenta? Da mesma forma que Ele sustenta nós, seres humanos, feitos à sua imagem e semelhança. Para cada um desses seres, Deus deu faculdades diferentes. A nós, Deus nos deu raciocínio, capacidade de trabalhar, de fazer nossas economias, de lutar pelo nosso pão, principalmente com o suor do nosso rosto, principalmente ali depois da queda de Adão, dos nossos primeiros pais. Mas mesmo assim, Deus promete estar conosco em todo momento, não deixando nos faltar o alimento. E para as aves do céu, Deus deu outras faculdades. Eles voam, eles procuram, instintivamente eles buscam. E Deus, que faz cair a sua chuva, que faz raiar o seu sol sobre esta terra, sobre os campos, e faz com que o alimento ele cresça e se desenvolva ali, para que as suas criaturas se alimentem. Mas o que ele quer chamar a nossa atenção é exatamente isso, é para que nós não tenhamos uma atitude de ansiedade, uma atitude de desespero em relação aos cuidados que precisamos para a nossa vida. É muito fácil nós professarmos fé na provisão de Deus quando não nos falta um lar para dormir, quando não nos falta o alimento cotidiano, a saúde, o trabalho. Mas é bem desesperador quando nós somos desafiados a deixarmos nossa comodidade de lado e corremos atrás de algo que parece difícil. Nós sabemos que muitas pessoas, tanto na igreja como lá fora, passam por momentos dificílimos nesse momento, por conta da economia que sofreu esse agravo por conta da pandemia, por conta de enfermidades, e que precisam, muitas vezes, serem assistidas. Mas em muitas situações da nossa vida também, mesmo que não se refira ao pão de cada dia, ao alimento, algumas circunstâncias que nos cercam, elas nos desafiam a colocar nossa confiança em Deus e lutar contra as preocupações. Muitas vezes é a correria no nosso trabalho, são as responsabilidades que nós temos no trabalho, que tentam nos arrastar para o fundo do poço, que tentam afetar nosso ânimo, nossa fé, nosso desejo de trabalhar muitas vezes e até de vir à igreja. Então, o que Deus quer nos ensinar por meio da sua palavra é que existe sim um tratamento contra as preocupações exacerbadas, contra a ansiedade que tenta nos destruir, que tenta nos jogar para baixo. Essa saída é crer, é confiar que temos um Deus que nos criou e que é o provedor de tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, não só materialmente, mas para sustentar a nossa fé, para nos manter de pé diante das adversidades. Continuando aqui, versículo 27, nós podemos aplicar para o nosso coração que a preocupação não produz a solução. Olha o que diz o texto. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O côvado, na antiga cultura judaica e de outros povos vizinhos,
Era uma unidade de medida de aproximadamente 45 centímetros. Algumas traduções falam acrescentar 1 hora ou um dia à sua vida. Mas o que fica claro aqui para a gente é que isso não está no nosso controle. Nós não temos controle nem mesmo sobre a nossa vida, sobre o nosso amanhã, se vamos deitar para dormir, vamos acordar com saúde para trabalhar no dia seguinte, se vamos conseguir alcançar os objetivos que fizemos para esse ano, se vamos conseguir chegar no final do ano e reunir toda a família novamente, ter um momento de comunhão, de ceia. Nós não podemos afirmar nada relacionado ao nosso futuro. E qual que é o questionamento aqui de Jesus? Se nada dessas coisas está sob o nosso controle, por que nós devemos nos preocupar com essas coisas de antemão? Nós devemos sim nos planejar, nos programar para o futuro, mas uma vez que essas coisas não estão debaixo do nosso senhorio, nós não podemos ter certeza que vamos alcançar, muito menos nós devemos deixar nosso coração inquieto com o cumprimento dessas coisas. Nós devemos, primeiramente, confiar exatamente nesse Deus que nos promete cuidado, que nos promete assistência em todos os momentos. E aqui no versículo 30, nós lemos: ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais a vocês, homens de pequena fé? Mais uma vez, nós somos levados a refletir o quanto Deus é cuidadoso com a sua criação como um todo, não só conosco como seres humanos feitos à sua imagem e semelhança, mas nós percebemos o cuidado de Deus com toda a criação. Muito provavelmente Jesus, discursando nessa montanha, nesse monte aqui com os seus discípulos, poderiam contemplar aquela paisagem ali da Palestina. Nós não sabemos que vegetação é essa, mas muito provavelmente esses lírios deveriam ter belas flores. E Jesus usou isso para ilustrar, para mostrar para os seus discípulos o amor e o cuidado que Deus tem com sua criação. E Ele pede para que eles reflitam. Se Deus cuida assim de uma erva tão frágil que vive aí, sei lá, por uma semana, depois ela seca com o calor do sol, e os estudiosos acreditam que essas vegetações eram usadas para, como diz o texto aqui, lançadas ao fogo, ao forno, eram usadas para acender a lareira ali dos judeus, para que eles pudessem cozinhar. Esses lírios tão lindos que ele fala que nem Salomão se vestiu de forma tão bela que nem eles. Salomão, nós sabemos, foi o rei de maior esplendor ali em Israel, a descendência de Davi. Quanto mais ele não fará conosco. E aqui ele faz uma crítica aqui a uma fé que não está bem revitalizada, não está bem alicerçada. Uma vez que nós demos vazão a essas preocupações, que nós permitimos que a ansiedade, o medo, o desânimo entrem em nosso coração, a nossa fé ela começa a ficar fragilizada, fragmentada, e a nossa confiança em Deus já não é a mesma. Então Deus, graciosamente, por meio da sua palavra, nosso Senhor Jesus, orientando, discipulando ali os seus discípulos, Ele nos chama a essa reflexão. Precisamos refletir sobre esses pontos em todos os momentos, principalmente momentos difíceis, para que a nossa fé não venha desfalecer. E se nós não estamos conseguindo confiar em Deus,
como diz o texto, homens de pequena fé, nós podemos entender que há algo de errado, que nós precisamos de auxílio divino, precisamos orar pedindo que Deus nos conceda que a nossa fé seja revigorada, revitalizada e que nós não caiamos no pecado da incredulidade. Como eu falei, nós temos uma predisposição para desejarmos termos autocontrole das coisas. E uma vez que isso parece inviável, nós incorremos no outro erro, que é o da incredulidade. Então Deus nos chama para que reflitamos e busquemos nele força e vigor para continuarmos confiando em sua palavra, em suas promessas. Avançando já aqui um pouco para o fim, para a segunda divisão, que é aquilo que Deus nos oferece, nos afirma que podemos buscar nele para termos tudo aquilo que precisamos, tudo aquilo que ele deseja para a nossa vida. Nós temos aqui o versículo 30 que acabamos de ler, e os versículos 31 e 32, onde ele nos orienta como não devemos proceder diante da crise, diante da dificuldade. E o texto diz assim: portanto, não se preocupem dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Ou seja, aquelas pessoas que não confiam em Cristo, que não confiam em Deus, os gentios, os incrédulos, elas, no momento de crise, no momento de dificuldade, elas tendem a cair no desespero. E nós não devemos agir como os incrédulos. Nós devemos estar aptos para orientá-los, para ensiná-los a confiar em Deus, mas nunca cair no mesmo erro. E as pessoas que não buscam em Deus, não têm comunhão com Deus, elas também não têm esperança de futuro, não têm esperança de vida eterna, não vivem, como diz o apóstolo Paulo, meditando nas coisas do alto, mas da terra. Não param para pensar que o sofrimento é passageiro, que existe um novo céu e uma nova terra nos aguardando, que existem infinitas promessas de Deus para toda a eternidade, que envolve a gente, que envolve o nosso bem, nossa comunhão com Ele. E diante de toda essa ignorância, o que resta para alguém que é gentil, ou no caso, que é incrédulo, que não crê na salvação em Cristo Jesus? O que resta para ela buscar o material, buscar aquilo que lhe dá conforto, buscar aquilo que lhe dê prazer. E quando a situação ela se apresenta adversa, ela não tem para onde correr. E aqui Jesus tem a preocupação de nos orientar a que não hajamos, que não venhamos a agir da mesma forma, pois mesmo cristãos, mesmo crente em Cristo, nós temos sempre a tendência da incredulidade, de não sermos sempre firmes e constantes, e é por isso que nós dependemos tanto da oração e tanto da comunhão. Mas, diante dessa palavra, nós devemos absorver que aqueles que agem dessa forma não conhecem a Cristo, não têm esperança em Cristo. E nós que conhecemos, em primeiro lugar, precisamos confiar em Cristo, e em segundo lugar, precisamos estarmos aptos para também levarmos essas pessoas a confiar e a crer em Cristo. E por último, para nós finalizarmos, aqui já nos versículos
33 e 34, nós lemos: Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao seu dia o seu próprio mal. E é a primeira vez que Jesus ele fala no imperativo de forma positiva. Nós lemos 3 vezes Jesus ordenando aos seus discípulos que não se preocupassem. E agora pela primeira vez ele fala: busquem. Isso também não é uma opção, é um mandamento também. Da mesma forma que é um mandamento não viver em demasiada preocupação, porque isso demonstra incredulidade, demonstra que nós não estamos com a fé saudável, não estamos com relacionamento alicerçados em Cristo e nas suas promessas. Da mesma forma que o mandamento nos manda buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Esses dias eu estava vendo o que alguém compartilhou no grupo aí de WhatsApp. 5 prioridades para o ano novo. Aí estava lá, 5 campo vazio. Lá embaixo tinha assim: no primeira prioridade, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Em parte está certo. Porque se nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, é bem provável que as nossas outras prioridades também estejam de acordo com a vontade de Deus. Nós lemos em João que tudo que nós pedirmos ao Pai em nome de Jesus, Ele nos dará para a glória de Cristo. Isso significa dizer que tudo que nós pedimos de acordo com a vontade de Deus. E na sua epístola, não lembro em qual delas, João vai explicar isso. Tudo que pedimos de acordo com a sua vontade, Ele fará por nós. E Tiago, na sua epístola, vai falar também que aqueles que pedem não recebem porque pedem mal, pedem para os seus próprios deleites e não para a glória de Deus. E aqui talvez nós precisamos refletir, trazer para nós mesmos. Sempre que começamos um novo ano, nós colocamos algumas prioridades para a nossa vida. E mediante esse texto aqui, nós poderíamos afirmar com clareza que pedimos ou que colocamos como prioridade o reino em primeiro lugar, ou talvez nós temos outra prioridade. Então nós temos que tomar um cuidado também muito grande com as nossas prioridades. Se aquilo que nós planejamos para esse novo ano não for o reino de Deus e a sua justiça, é muito provável que os demais pedidos também estejam fora da vontade de Deus. E mesmo que eles venham a se realizar, nós podemos afirmar com clareza que não está de acordo com a glória de Deus, pois é mandamento de Jesus que nós busquemos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas o que é o reino de Deus? Deus reina. Todos nós cremos que Deus reina, Deus governa. Nada pode fugir ao seu controle, Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas quando nós olhamos à nossa volta, para o nosso próprio coração, nós percebemos que nem sempre nós desejamos ou estamos nos submetendo ao reino, ao senhorio desse Senhor tão bondoso que é Deus. E não estamos vendo nem nós, muito menos lá fora, a justiça concernente a Deus sendo demonstrada em sua plenitude. Então nós percebemos que não existe uma entrega total da nossa parte ao senhorio de Cristo, aos princípios do reino de Deus, e é isso que Jesus nos manda buscar, que nós nos entreguemos para Deus e desejemos e busquemos que Ele faça a vontade dele em nossa vida.
e que as nossas prioridades, que as nossas metas, nossos planos para o futuro, que estejam de acordo com essa direção, com esse Senhor de justiça, de paz. E aqui nós lembramos até a oração que Jesus nos ensina, nós chamamos de Pai Nosso. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Depois ele fala, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. E na oração Jesus nos manda, nos orienta a orarmos ao Pai Nosso que está nos céus, que seja santificado o nome de Deus, que o reino dele venha a nós. E na segunda parte da oração, que ele nos dê o pão de cada dia. Então nós precisamos, dia por dia, colocarmos nosso coração diante de Deus, em humildade, em dependência dele, confiando que, por mais que nós consideremos que temos algumas habilidades, alguns talentos para o trabalho, e que através disso nós conseguimos recursos financeiros, nós devemos, em primeiro lugar, nos humilhar e saber que tudo isso foi dado por Deus e que todos os dons e talentos que nós temos, como o salmista afirma, e um belo cântico também fala, são para servir a Deus, devem ser para a glória de Deus. Então nós devemos nos humilharmos diante de Deus, pedirmos a direção dele, pedirmos perdão pelos nossos pecados, buscarmos orientar nossa vida de acordo com os princípios do reino e deixar que ele nos governe. Amém? Oremos. Senhor Deus, nós nos humilhamos diante da Tua palavra, nós cremos que tudo que a Tua palavra ensina, Senhor, é real, é puro, porque foi inspirado pelo próprio Deus. Nós cremos, Senhor, nesses ensinamentos de Cristo, cremos que eles são para a nossa vida hoje, que nós podemos confiar que o Senhor que tudo criou, como nós cantamos aqui mais cedo, é o mesmo Deus que tudo governa e que nada pode fugir ao seu controle. É o mesmo Deus que nos adotou como filhos, nos ama e que cuida de nós. Tu és o nosso provedor. Nós pedimos perdão pela nossa incredulidade muitas vezes. Pedimos, Senhor, que revitalize a nossa fé. Oriente, Senhor, as nossas metas, nossos propósitos, para que tudo venha a ser de acordo com a Tua vontade e para que o Senhor venha a receber glória por meio da nossa vida. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Amém.